Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Joás manda reparar o templo. 2 Reis 12:1. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. 2 Reis 12:2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joaida o dirigia. 2 Reis 12:3. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 2 Reis 12:4. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. 2 Reis 2:5. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. 2 Reis 12:6. E sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. 2 Reis 12:7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joaida e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. 2 Reis 12:8. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. 2 Reis 12:9. Porém, os sacerdotes Joaida tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. 2 Reis 12:2. Sucedeu, pois, que, quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. 2 Reis 12:11. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. 2 Reis 12:12. Como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se davam para a repararem. 2 Reis 12:3. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor. 2 Reis 12:14. Porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. 2 Reis 12:15. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. 2 Reis 12:16. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecado se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. 2 Reis 12:17. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém.
Segunda Reis 12, 18. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Rafael, rei da Síria, e este, então, se retirou de Jerusalém. Segunda Reis 12, 19. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Segunda Reis 12, 20. E levantaram-se os servos e seus servos e conspiraram contra ele, feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Segunda Reis 12, 21. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram, e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 12 do livro de Segunda Reis, da Bíblia Sagrada. Diz o seguinte, Segunda Reis 12, 4. Durante o período de influência de Atália, o templo havia sido saqueado e seus tesouros oferecidos a Baal. De acordo com a lei mosaica, os sacerdotes eram sustentados por alimentos e ofertas pela culpa, mas o dinheiro do censo e da expiação devia ser usado para a manutenção do tabernáculo. Antes de Joás, os sacerdotes haviam ficado com todas as ofertas, mas durante seu reinado o equilíbrio foi restabelecido. Segunda Reis, capítulo 12, versículo 17 e 18, diz o seguinte: Assíria e Judá. Depois de tomar as terras de Israel ao leste do Jordão, Hazael tinha forças suficientes para atacar Judá. Sua fronteira sul se encontrava agora ao norte de Moabe, permitindo-lhe a fácil acesso a Judá. Ao conquistar Gate, uma cidade na fronteira entre Judá e a Filístia, Hazael pôde iniciar uma guerra em duas frentes contra Judá. Em vez de lutar como Jeú de Israel havia feito, Joás protegeu Judá enviando um tributo substancial a Hazael. E com relação aos versículos 20, diz assim, o reinado de Joás, capítulo 12, versículo 20, né? Não é avaliado de forma resumida em Reis. Ao que parece, ele seguiu a Deus apenas enquanto Joaida era sumo sacerdote. Bem, então, nós encerramos hoje a leitura, né, do capítulo 12 do livro de Segunda Reis da Bíblia Sagrada. Vejamos aqui uma palavra para ser lida hoje, né, na nossa reflexão. Aqui diz o seguinte, essa Bíblia é a Bíblia da mulher segundo o coração de Deus, e contém devocionais de Elizabeth George, né? Bíblia Almeida, século 21. E diz assim, revisão das devocionais, Márcia, Pécala, Barrios, Medeiros, equipe Ragnos, né? E essa é a segunda edição de novembro de 2015, tá? E é produzida pela editora Ragnos, tá? Bem, então, diz o seguinte aqui, na página 1136, tem uma reflexão, né? Que já vimos aqui, as reflexões são elaboradas por essa irmã, né? Que eu acabei de ver o nome há pouco, devocional de Elizabeth George. Então, ela diz aqui na página 1136, não permita que a frustração a domine, né? É uma mensagem assim dirigida às mulheres, mas que também pode alcançar os homens, claro, né? Diz assim, o seu dia começa com uma corrida contra o tempo, enquanto se aplica a realizar uma longa lista de afazeres e superar obstáculos inesperados. Inesperados é uma pergunta. Refazendo, né? O seu dia começa com a corrida contra o tempo, enquanto se aplica a realizar uma longa lista de afazeres e superar obstáculos inesperados? Bem, se estiver assim, correndo em todas as direções ao mesmo tempo, pare.
Respire. Quando as prioridades estão fora de controle, você acaba passando seus dias com culpa e frustração e raramente tem a sensação de dever e propósitos cumpridos. Mas a mulher sábia põe Deus em primeiro lugar. Inclua uma decisão muito prática em seus afazeres diários. Leia algo na palavra de Deus. Leia algo na palavra de Deus. Sua palavra, a Bíblia, a sua palavra em seus afazeres diários, leia algo na palavra de Deus. Afinal, o Senhor é a fonte da sabedoria que você busca. E ele se revela em sua palavra, a Bíblia. Antes que o dia saia de controle, aconchegue-se em um cantinho gostoso de sua casa e leia a Bíblia. Encha sua mente com a mente de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Encha sua mente com a mente de Deus. Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 31, né? Então, vamos ver aqui a Lucas, capítulo 12, versículo 31. Diz aqui, antes buscai o reino e essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, é o que ela diz aqui. Encha sua mente com a mente de Deus. Imagine a mente de Deus, o Criador de todas as coisas, do mar, do ar, da terra, dos seres vivos, né? E a inteligência que ele nos proporcionou para construir aeronaves, computadores, né? E tantas outras tecnologias e descobertas maravilhosas, né? Que o homem tem realizado ao longo da existência da humanidade, né? Então diz assim, é o que eu acabei de ler, Lucas 12, 31 diz: buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Começar cada dia com a vontade de Deus é algo que muda as suas prioridades. Poxa, que coisa maravilhosa. E a oração que ela faz sempre ao final de suas reflexões, né? Pai, enche meu coração com os desejos do teu coração. Porém, meus olhos nas prioridades que estabeleces para mim. Estou cansada de ficar correndo de lá para cá, sem a paz e a certeza da tua sabedoria. Mostra-me o caminho, Senhor, e caminharei nele. Ai, que coisa linda, né? Bem, gente, então, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.